Bom, pessoal, quero falar um pouquinho aqui da minha experiência de jejum, né? Que foi 24 horas apenas tomando água, né? E vamos lá, como que começou essa minha vontade de fazer o jejum? Eu tava sentindo assim uma ansiedade, uma vontade imensa de fazer algo por Deus, né? Fazer um propósito por Deus, assim, e tava muito forte dentro de mim, né? E aí eu até comentava com a minha mulher, né, com a Fabiana, eu falava, eu vou fazer jejum, né? Vou fazer jejum porque eu preciso fazer isso. E aí ela falava assim pra mim, você vai fazer como? Ficar sem tomar café, ficar sem comer alguma coisa por umas 3 horas, 5 horas, 6 horas, né? E aí eu falei, não, eu quero ficar 48 horas sem comer. E aí ela falou, não, mas não é assim que funciona, você vai passar mal. E lembra aquela vez que eu já tinha tentado ficar uma vez também, 48 horas sem comer, só tomando água, né? E aí, tipo, tentei fazer, fiquei umas 18 horas, aí depois eu comecei a passar mal, vomitei tudo. E aí eu falei, não, depois eu vou tentar de novo. Mas isso faz uns 2 anos que eu tentei fazer isso, né? 1 ano e meio, 2 anos. E aí tentei agora de novo, né? Eu falei, não, eu vou fazer um jejum e a gente conversando e tal. Aí falei, bora lá. Comecei, e assim, do nada, comecei a fazer, falei, agora vamos começar. E aí eu lembro que eram umas 11 horas, 11h30, eu tinha acabado de jantar, comi muito. Aí eu até fiquei com a mente pesada, caramba, hein? Vai comer muito só para durar mais tempo, para ver, para você não sentir fome e tal. Minha mente pensando assim, né? E aí beleza, quando foi meia-noite, fiz uma oração e aí comecei a fazer o jejum. Quando foi no outro dia, eu já vi que eu já tava meio mal, quando era tipo mais ou menos meio-dia, né? Meio-dia eu já tava mal. E o pior de tudo, a gente estava em processo de mudança, e aí o que acontece? Eu tive que ir lá na outra casa, limpar, a Fabiana tinha feito fez uma cirurgia, e aí eu tive que ir na casa, limpei tudo em jejum, tá? Limpei tudo, tive que descer móvel, sobe, aí depois vai pra pegar o Theo, volta, que é meu filhinho de 4 anos. Aí depois, quando foi à noite, a Fabiana estava muito assim debilitada por causa da cirurgia, eu tive que ajudar ela, e levanta e tal. Então eu não me preparei. E aí, quando foi umas 19 horas, 19h30, eu já vi que eu falei, putz, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu já não estava aguentando mais. E aí eu fui pro sofá e comecei a rolar e tal. Aí minha mente falando assim, pega a Bíblia, vai ler. Pega a Bíblia, vai ler. E eu não conseguia, eu não tinha forças para nem para fazer uma leitura da Bíblia, porque eu tinha pesquisado, né? Quando você estiver debilitado, tudo pega a palavra, vai ler e tal. E nem isso eu tava conseguindo. E aí eu falei, não, não vou aguentar. Aí eu já comecei a tomar um pouquinho de água, eu fui tomando água e aí passei mal. E aí eu fiquei muito frustrado, né? Pedi perdão para Deus e eu falei, não, não, perdão Deus, mas eu preciso ainda fazer algo pelo Senhor e é um jejum, né? E aí isso foi numa quinta. Quando foi passando a semana, eu falei, não, eu vou me preparar antes, né? Então fui me preparando, eu falei, ó, quinta-feira eu vou fazer o jejum, na próxima, né? Vou fazer o jejum novamente, mas vou fazer de 24 horas. Não vou comer nada e só vai ser a base de água. E fui me preparando, fui vendo alguns vídeos para tentar me instruir melhor. E aí conversei com Deus, né? E comecei o jejum, né? Comecei o jejum, era 5h30 da manhã, né? E eu sempre tive uma dificuldade de acordar cedo, muita dificuldade de acordar cedo. E quando às vezes eu acordava, eu tenho meu negócio próprio, aí às vezes eu acordava 9h30, 10 horas, eu me sentia muito frustrado por causa disso, né? Porque eu falei, poxa, cara, já começou o dia, já é 10, aí eu vou parar lá pra fazer alguma coisa umas meio-dia, porque eu tenho que levar o Theo pra escola, tenho que preparar as coisas aqui em casa. E aí eu sempre fiquei muito frustrado com isso.
E aí também eu fui fazer uma pesquisa e entendimento sobre a oração da madrugada. E aí eu falei, eu vou fazer o meu jejum e já vou começar às 5h30 da manhã já fazendo esse jejum. 4h30, 4h30 vou começar a fazer esse jejum e aí já... Então, fui lá na quinta-feira, acordei 4h30, 4h30 acordei. Fiz uma oração e aí quando foi umas 5h30 eu falei, 5h40, né? Eu falei, Senhor, a partir desse momento começa o meu jejum. E aí foi, né? Me preparei, né? Então, assim, não fiz tanto esforço físico, até porque é ruim, né, pra gente fazer tanto esforço físico fazendo jejum, né? Porque sua energia acaba sendo desgastada e tudo, mas assim, não deixei de fazer minhas coisas. E aí fui fazendo, tive que fazer comida em casa, né? Aquele bife cheiroso para Fabiana, para as crianças, mas assim, a minha mente estava bem focada, né? E aí eu fiz também uma oração de manhã, né? Que foi às 5h30, fiz uma oração à tarde e fiz uma oração na outra madrugada, né? Na madrugada que ia finalizar ali o meu jejum. E aí eu estava bem concentrado, sabe? Eu estava pedindo orientação para Deus e tudo. Quando foi chegando a noite, assim, eu estava conseguindo, né, permanecer. Quando foi umas 10 horas, eu vi que o meu corpo estava um pouquinho fraco, mas aí mesmo assim meu corpo permaneceu firme e forte. Aí, quando foi na madrugada, acordei na verdade acordei 3 horas. Assim, meu corpo acordou 3 horas. E aí eu falei, meu Deus, acordei 3 horas, acaba o meu jejum 5h40. Como é que eu vou aguentar? Falei assim, eu vou dormir só mais uma horinha pra eu poder aguentar, né? Porque eu já tava assim, bem fraquinho, né? Eu já tava bem fraco quando eu acordei. Aí quando foi 4h30, 4h20, acordei. Falei, agora eu vou levantar. Levantei, né? Fui pra sala e aí que foi assim, uma hora bem assim de teste de fé, né? Porque eu já não estava aguentando, né? E aí eu falei, não, Senhor, o Senhor vai me dar forças. Aí eu fui pegar a Bíblia e comecei a ler. Gente, eu peguei a Bíblia, comecei a me concentrar na palavra e Deus me deu tanta força tem esse vídeo aí que antecedeu as minhas horas, né? Do fim do jejum. Ele me deu tanta força, cara. Muita força, que parecia que eu tinha, assim, ó, comido muito, me alimentado, tomando água. E assim, foi algo surreal. Surreal, porque naquele momento que eu estava fazendo a leitura, Deus me deu tanta força para mim aguentar o período de jejum, né? E eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz. E uma coisa que vem acontecendo diariamente, né? Já faz uma semana e meia que eu fiz esse vídeo do jejum e hoje que eu tô parando para comentar aqui sobre esse relato, é que Deus tem me acordado 4h30, 4h50 todos os dias. E eu coloco o alarme para tocar 4h50, 5 horas. E Deus tem me acordado 10 minutos antes, 15 minutos antes, meia hora antes, né? E eu tô firme, né? Tem 2 dias, eu vou ser bem sincero, tem 2 dias que eu tenho falhado, que eu acordo, mas eu não levanto. Mas é aquele negócio, Deus tem falou comigo hoje, né? Eu tava um pouquinho desanimado e tudo. E aí ele falou, calma, meu filho, que não é no seu tempo, é no meu tempo e eu estou trabalhando sobre o seu propósito, né? Então, é isso, gente. O jejum não é fácil, para quem acha que é fácil, não é fácil. Eu sempre desdenhei de fazer o jejum, sempre desdenhei. E sempre falar, não, vou fazer 48 horas, vou ficar 3 dias só tomando água e tal. Mas não é assim que funciona. Você precisa se preparar antes, espiritualmente. Você precisa sentir aquela vontade também, né, do seu corpo, do seu espírito necessitar de você fazer isso, porque senão acaba sendo algo em vão, né? E o que eu tenho para falar é isso, sabe? Não é, eu acho que a gente não tem que fazer o jejum esperando que tudo vai mudar. Ah, não, vou fazer o jejum e já tudo certo. Não, não é isso. Né? O que eu tenho aprendido nesse momento de jejum, né, que eu fiz,
é que você precisa alimentar o seu corpo e o seu espírito, né, da palavra. Você precisa alimentar o seu corpo e o seu espírito do poder de Deus, do Espírito Santo, para que ele possa te ensinar, para que ele possa te instruir nesse momento, né? E quando o seu corpo e o seu espírito te pede, cara, não lute com isso, né? Conversa com Deus, né? E vai para cima, porque é algo muito bom, assim, é transformador, né? Eu tenho os meus propósitos de vida, eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus, e esse momento de jejum vem me ensinando, né? Então é isso, gente. Esse é o meu relato de jejum, né? Para quem está se preparando aí, tenha isso em mente, né? Se prepare antes, conversa com Deus, pede para Ele te orientar, né? Independente de qual tipo de jejum você for fazer, né? Para mim, eu tinha que fazer um mais desafiador, né? Porque a Fabiana falou, faz de café da manhã, mas para mim fazia tranquilamente um jejum de café da manhã, ficar sem café da manhã por 5 dias, sei lá. Mas assim, o meu espírito pediu, não, você precisa fazer algo mais desafiador na sua vida. E eu fiz, foi muito bom, está sendo muito bom. Deus tem me acordado todas as madrugadas para eu levantar e orar. E é isso, eu quero continuar, né? Quem sabe vem mais em breve aí falar mais sobre. E é isso, tá bom? Muito obrigado por quem acompanhou, né, esse vídeo aí. E comenta aí qual que vai ser o seu jejum, como vai ser, qual é o seu desafio, né? Qual foi as suas, entre aspas, né, suas dificuldades, né? E é isso, gente. Obrigadão e até a próxima.